Você viu o tiranossauro? Ele não obedece nenhum padrão. O roteiro de parque é a essência do caos. Eu ainda não entendi bem o caos. Oh, O que quer dizer? simplesmente ele lida com a imprevisibilidade de sistemas complexos. Simplificando, é o efeito borboleta. Uma borboleta pode bater as asas em Pequim e no Central Park chove em vez de fazer sol. Olá para você aí, seja muito bem-vindo ao Em Cúpula Eu. Esse aqui é um podcast onde eu analiso, reflito e questiono algumas das maiores peculiaridades da humanidade. E você é meu convidado de honra para embarcar nessa comigo. E esse aqui é o episódio 4, as incríveis aventuras de um gato, uma borboleta e o que isso tem a ver com acaso. Hoje vamos ver como estamos todos ligados para acontecimentos imprevisíveis e como estamos todos em uma rota de colisão o tempo inteiro. E que tipo de mensagem esse caos pode trazer para nós. E para abordar esse tema, antes da gente entrar na nossa reflexão, eu vou apresentar para vocês duas teorias que são de certa forma opostas, a teoria do caos e o determinismo. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Sabe, eu sempre achei muito engraçado o jeito que as coisas acontecem na nossa vida, como se tudo estivesse pré-determinado para acontecer. E eu me considero uma pessoa cética demais até algumas vezes, e grande parte desse meu pensamento veio dos livros de detetives que eu amo ler, como os livros de Agatha Christie, que conta as aventuras de Hercule Poirot e Miss Marple. O fato é que eu não gosto de concluir uma frase falando, isso realmente não tem explicação, então bola pra frente. Eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam, porque tal coisa é desse jeito e não do outro. Mas confesso que às vezes eu consigo ver o meu limite desse meu desejo e não aceitar determinismo. Por exemplo, grande parte dos meus amigos de hoje já conheceram pessoas que um dia eu conheci no passado, então seria essa prova de que tudo está destinado a acontecer? Tenho minhas dúvidas, mas eu sempre me pergunto por quê? Por que isso aconteceu dessa forma? Por que eu fiz o que fiz? Ou seria essa uma reflexão não digna do meu tempo? Porque afinal, eu já fiz e estou onde estou. Então por que eu ainda fico com essa pulga atrás da orelha? E hoje eu vou abordar duas teorias famosas, a teoria do caos e o determinismo. E para ser mais prático, vamos falar sobre o determinismo primeiro, para depois irmos para o caos. E essas teorias são recheadas de cálculos e fórmulas tão complexas que eu me recuso a entrar nesse campo. Mas eu vou tentar explicar essa história de uma forma simples e prática para que você desfrute dessa reflexão. A teoria determinista recebeu muitas críticas ao longo dos tempos, porque ela afirma que as escolhas e ações que nós fazemos não acontecem devido ao nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, e sim por relações naturais, pré-determinadas por um plano sobrenatural ou pelas leis da natureza. O francês Pierre-Simon Laplace, que estava inspirado pelas leis da natureza de Newton, que conseguia descrever com precisão o movimento dos astros, chegou a uma conclusão que todo o universo era determinista. Ou seja, tudo que aconteceu, acontece ou acontecerá é devido a uma lei matemática que fundamentava o caráter das coisas. Segundo ele, nada aconteceria por acaso, e sim segundo fórmulas precisas. Laplace até chegou a criar uma hipótese de uma inteligência infinita, capaz de saber o movimento e leis de cada átomo do universo, e que essa inteligência seria capaz de prever tudo, já que teria conhecimento de todas as coisas. Nesse universo criado por ele, você não tem liberdade de escolha. Você faz o que faz porque aquela era a única escolha que você poderia fazer. E sempre levantou a questão, né? Será que as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem? Já que tudo foi escrito e está apenas de fases de execução? E nós seríamos apenas as marionetes nesse universo? O que Laplace não conhecia era o famoso efeito borboleta, em que pequenas diferenças, por mais iguais que sejam, podem terminar em produtos totalmente diferentes. E a gente pode ver isso em praticamente todo filme de ficção científica, como De Volta para o Futuro, O Eterno Clique, de Adam Sandler, e até mesmo De Repente 30, com a lendária Anne Hathaway. E todos esses filmes nos mostram que mexer com o tempo não é lá uma das melhores coisas a se fazer no seu tempo livre, e olha só o porquê. Em 1960, o meteorologista Edward Lorenz descobriu que fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico quanto a própria vida. E ele chegou nessa conclusão quando testou um programa de computador que simulava o movimento de massas de ar, que são nada mais do que volumes de ar acumulados que se formam em áreas uniformes, de terra ou água. Em poucas palavras, esse sistema era um sistema de previsão do tempo.
tempo. Um dia, Lawrence teclou um dos números que alimentava os cálculos da máquina com algumas casas decimais a menos, esperando que o resultado mudasse pouco. E essa alteração, que era insignificante, acabou alterando toda a previsão do tempo feita pelo computador. O computador simulou previsões totalmente diferentes dos dias anteriores, sendo imprevisível falar se faria sol ou chuva no dia seguinte. Lawrence ficou chocado de início e disse o seguinte: é como se o bater de asas de uma borboleta no Brasil causasse um tornado no Texas. E a partir dessa famosa frase surgiu o tal efeito borboleta. Pequenas e insignificantes ações podem causar efeitos totalmente imprevisíveis. Einstein chegou a dizer que Deus não joga dados, porque acreditava que a incerteza era passageira e que um dia a física seria capaz de descobrir um princípio de certeza e que traria de volta o determinismo. Então, na próxima vez que você olhar para o céu e falar assim, mas a previsão do tempo disse que ia fazer sol, pense que na verdade aquilo é apenas um resultado do caos e que realmente não tinha como ser previsto. Forças naturais que governam o clima são tão instáveis que elas permitem mudanças minúsculas na atmosfera e que isso gera um grande impacto em outros lugares. E aqui termina a nossa breve introdução a essas teorias tão complexas, que para abordar o tema delas, vamos imaginar duas situações hipotéticas para a gente começar a nossa famosa reflexão. Para adentrar um pouco mais na teoria do caos, vamos imaginar uma situação hipotética e que não é tão difícil assim de acontecer. Imagine que você está saindo de casa para o trabalho e esquece de levar a guarda-chuva, já que está chovendo lá fora. E quando você finalmente pega ele, sai de casa, você acaba se esbarrando com a sua vizinha, que acaba te perguntando como vão as coisas. Vocês conversam, e enquanto isso, de um outro lado, Laura, uma jovem estudante, acorda 20 minutos atrasada para o vestibular, pois devido à tempestade, seu bairro acabou ficando sem energia durante a madrugada enquanto ela dormia, e o seu celular não carregou. Quando sua vizinha e você finalmente terminam de conversar, você olha a hora e vê que não vai conseguir chegar a tempo pegando um ônibus, então decide chamar um Uber. E a motorista que escolhe a corrida tinha acabado de chegar em um ponto próximo a você, e ela estava tomando um copo de café no carro. O tempo vai passando, e de um lado temos a motorista do Uber, que como estava perto, chega rapidamente, você entra no carro e inicia a viagem. E de outro lado, Laura, que se preparava para andar até o terminal do trem, e que estava atravessando a rua, quando a motorista do seu Uber acaba derrubando aquele copo de café no colo dela, e acaba se distraindo com a direção, e sem se dar conta, atravessa o farol vermelho, e acaba atropelando Laura. A jovem sobrevive, felizmente, ela quebrou apenas uma perna, e foi socorrida rapidamente. Mas você acaba perdendo aquela importante reunião com os sócios da empresa e perde a oportunidade para um colega de trabalho que faz a apresentação no seu lugar. E Laura acaba perdendo o vestibular para a desejada faculdade que andou estudando o ano inteiro. E tudo isso devido a uma tempestade, que impossibilitou que o celular de Laura carregasse durante a noite e fez com que a motorista do Uber bebesse café para se manter acordada porque o seu cachorro não parou de uivar a noite inteira. E também devido ao fato que você esqueceu de levar o guarda-chuva e quando saiu de casa pela segunda vez, acabou se esbarrando com a sua vizinha e começaram a bater um papo. E talvez essa tempestade inteira seja causada por uma movimentação do bater de asas de uma borboleta em Tóquio. Às vezes estamos em uma rota de colisão e a gente nem se depara com isso. Seja de forma intencional ou não, estamos todos à mercê do acaso. Agora a nossa história final, e eu acredito que é a mais importante aqui. Werner Heisenberg, eu digo o verdadeiro Heisenberg, I am not in danger, Skylar. I am the danger. Formulou o princípio da incerteza, onde nunca poderíamos saber ao mesmo tempo a posição e velocidade de um átomo. E esse princípio colocaria por água abaixo a teoria do Laplace e a sua inteligência infinita, porque o comportamento das partículas não é determinado e muito menos previsível. E pensa comigo, se a gente olhar a imagem maior, se um átomo não pode ser determinado e previsível, como todo o universo poderia ser? Consideramos, por exemplo, o gato de Schrödinger. Em 1935, Erwin Schrödinger tentou explicar a interpretação quântica de Copenhague e propôs o seguinte experimento mental. Imagine que a gente coloca um gato em uma caixa com um frasco de veneno lacrado, que ele vai se abrir em um momento aleatório. E vamos considerar que ninguém sabe o momento em que o veneno será liberado de fato. E até que a caixa seja aberta, o gato pode estar tanto vivo quanto morto, sem só vivo nem só morto, os dois ao mesmo tempo. Schrödinger disse uma vez que o sentido desse experimento era uma crítica que abrange toda a ciência que a gente conhece, já que seria inocente e até mesmo arrogante da nossa parte assumir que nossas representações da realidade, como equações e definições matemáticas, possam representar exatamente o mundo real. E agora é a hora da nossa reflexão, então pode pegar o café.
A experiência de Schrödinger coloca um ponto final naquela minha dúvida do início desse episódio, que eu ainda continuo a me perguntar o porquê, e a resposta esteve na minha cara o tempo inteiro, eu só fui apenas muito inocente para perceber. A verdade é que nem tudo que acontece pode ser entendido, ou muito menos explicado, e que está tudo bem. Carl Sagan, o eterno apresentador de Cosmos, disse que, assim como a democracia, a ciência é uma ferramenta que apresenta suas falhas. Ela não é a certeza de tudo, mas que é a ferramenta essencial em uma era de mudanças. Abro aspas para Sócrates aqui, quando ele diz que só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em uma vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então a mensagem que eu quero deixar nesse episódio é que a teoria do caos diz que pequenas mudanças no início de um evento causam consequências enormes, como visto na história que eu contei. Lawrence nos diz sobre o efeito borboleta, Einstein nos revela sobre a relatividade, que o tempo é relativo, depende de quem o observa. E algumas religiões dizem sobre o karma, a relação entre causa e efeito, onde toda ação gera uma reação. E diante de tantas infinidades de acontecimentos, talvez conhecer algumas pessoas seja nada além do mero acaso. E talvez também não tenha nada de especial no nosso universo além de interações de matérias. Mas seria esse um método sábio de entender a vida? Como um simples acaso ou resultado de um efeito anterior, que não possui valor nenhum? Eu acho que não. Eu acho que nossa vida já é governada demais pelo caos, e a gente não precisa analisar as coisas dessa perspectiva. Algumas pessoas diriam que esse meu modo de ver é infantil e inocente, pois eu estaria criando um significado diferente da realidade. Mas não é esse o nosso propósito aqui? Nós não somos a única espécie do planeta que consegue criar cultura, que são elementos sociais tão complexos que seria até um erro da parte dessas pessoas, e até mesmo de mim, em negar um significado. E esse significado é o que você faz com ele. A realidade é muito complexa, mas ela também é o resultado da existência de cada um de nós. E pra mim, isso é o bastante. Então, eu acho que a vida é como o gato de Schrödinger. Não podemos ter uma certeza absoluta de alguma coisa. Ela sempre vai estar em um estado de duas afirmações, e só vamos realmente saber quando abrirmos a caixa. Obrigado se você continuou até aqui. E aí, o que achou dessa peculiaridade da humanidade? E eu espero que você tenha gostado desse episódio e que também não tenha ficado um tanto quanto depressivo ao saber de todo o caos que nos cerca. Porque afinal de contas, a realidade possui a sua magia. A sua magia no sentido poético, quero dizer, e depende de cada um de nós fazer essa interpretação. Porque assim como disse Alvo Dumbledore um dia, palavras são a nossa fonte inesgotável de magia. E olha só, se você gostou desse tema, desse episódio, eu me inspirei nele através da leitura de um livro chamado O Andar do Bêbado, de Leonard Mlodinow. O livro é sensacional e ele explica de uma forma leiga as estatísticas e previsões matemáticas e como isso impacta a nossa vida. Vale muito a pena a leitura. E eis um aperitivo do nosso próximo episódio. Por que achamos alguma coisa bonita? E o que é de fato beleza? E será que é possível fazer um julgamento sobre o que é belo? No próximo episódio vamos explorar as raízes da ditadura da beleza e abordar uma reflexão sobre o que consideramos como beleza. Então espero que você tenha gostado e a gente se ouve por aqui na próxima vez.